O clima no tribunal chega ao limite quando o juiz se prepara para anunciar sua decisão sobre o caso de Adriana. Antes mesmo que a sentença seja pronunciada, Pedro perde o controle diante da injustiça que está presenciando e grita em voz alta que tudo aquilo não passa de uma grande armação. Segundo ele, as acusações apresentadas são falsas e estão sustentadas por mentiras cuidadosamente planejadas. A situação promete mudar completamente quando Helenice surge disposta a revelar uma prova capaz de derrubar o depoimento prestado por Tom. Ao mesmo tempo, uma outra revelação ainda mais impactante está prestes a acontecer. Heitor aparece decidido a expor toda a verdade sobre Pilar e os demais membros da família Brandão, revelando quem realmente foi responsável pela queda de Arthur. Tudo começa logo após Tom prestar seu depoimento. Na sequência, Pedro é chamado para falar e, tomado pela emoção, relata tudo o que sabe. Depois de ouvir atentamente cada testemunho, o juiz fixa o olhar em Adriana e declara que as informações apresentadas por Tom parecem ser exatamente o elemento que faltava para completar o quebra-cabeça daquele processo. A autoridade afirma que as acusações feitas por Tom são graves e bastante detalhadas. Como ele conviveu de perto com Adriana, suas palavras passam credibilidade aos olhos do tribunal. O juiz ainda acrescenta que Tom parece conhecer profundamente a verdadeira personalidade da acusada e suas supostas intenções em relação a Arthur Brandão. As palavras do magistrado provocam um silêncio pesado no ambiente. Adriana fica completamente abalada. Em pensamento, ela não consegue acreditar no que está ouvindo. Para ela, Tom a traiu da pior forma possível ao inventar mentiras capazes de destruir sua vida. A fisioterapeuta se desespera ao imaginar que poderá ser condenada por algo que jamais fez. Enquanto Adriana tenta processar tudo aquilo, Pilar aproveita o momento de fragilidade para atacá-la mais uma vez. Convencida de que a rival está derrotada, ela pede ao juiz que reconheça a culpa da acusada. Pilar afirma que Adriana sempre foi uma aproveitadora e que finalmente alguém teve coragem de expor sua verdadeira face diante de todos. Ela insiste que Tom foi a única pessoa disposta a contar a verdade e pede que o tribunal condene Adriana antes que outras pessoas sejam prejudicadas. As palavras da vilã aumentam ainda mais a tensão no plenário. Pedro, revoltado com os ataques e percebendo que a situação está se tornando cada vez mais perigosa para a mulher que ama, pensa rapidamente em uma solução. Aproximando-se de Kleber, ele fala discretamente que não podem permitir que aquela encenação continue. Segundo ele, Adriana está perdendo espaço diante do júri e do próprio juiz, tornando urgente interromper a sessão para reorganizar a defesa. Impressionado com a rapidez do raciocínio de Pedro, Kleber se levanta imediatamente e solicita um intervalo de 15 minutos. O advogado explica ao juiz que a defesa precisa daquele tempo para alinhar estratégias importantes. Após alguns segundos de análise, o magistrado aceita o pedido, mas deixa claro que o recesso não poderá ultrapassar 15 minutos. Com a autorização concedida, todos deixam temporariamente o plenário. Durante a pausa, Pedro procura Ademir. Os dois se encontram em uma sala reservada. Assim que vê o filho se aproximando com uma expressão séria e difícil de interpretar, Ademir pergunta o motivo daquela conversa. Sem esperar resposta, ele começa a justificar o afastamento de Pedro da defesa de Adriana, alegando que já havia alertado o filho inúmeras vezes para não se envolver naquele caso. Porém, antes que o advogado veterano conclua seu discurso, Pedro o interrompe. Encarando o pai diretamente nos olhos, ele declara que sente vergonha dele. O rapaz afirma que durante anos não conseguiu enxergar quem Ademir realmente era e que apenas agora percebe a verdadeira face do homem que sempre admirou. As palavras atingem Ademir em cheio. Visivelmente incomodado, ele tenta inverter a situação. Diz que já não reconhece mais o próprio filho e acusa Adriana de manipulá-lo emocionalmente. Segundo ele, Pedro está sendo usado e não consegue perceber que a verdadeira responsável por toda aquela tragédia é a própria Adriana. Enquanto pai e filho discutem em outra sala do tribunal, Adriana conversa com Kleber. Extremamente nervosa, ela demonstra total indignação com o depoimento de Tom e com o afastamento repentino de Pedro da defesa. Convencida de que tudo foi cuidadosamente planejado pela família Brandão, ela teme que as armadilhas armadas contra ela acabem levando a uma condenação injusta. Tentando transmitir confiança, Kleber pede calma. O advogado explica que ainda existem caminhos para reverter a situação e garante que continuará procurando qualquer falha ou contradição capaz de provar sua inocência. Apesar das dificuldades, ele insiste para que Adriana não perca a esperança e confie em seu trabalho. Enquanto isso, a conversa entre Pedro e Ademir se torna ainda mais intensa.
O filho acusa o pai de desonrar a memória de Arthur ao defender pessoas que só pensam em interesse próprio. Sem rodeios, Pedro afirma que sabe sobre o dinheiro pago para comprar o depoimento de Tom e exige que Ademir admita a verdade. A acusação deixa Ademir furioso. Em tom autoritário, ele manda Pedro baixar a voz e lembra que continua sendo seu pai. O advogado afirma que não precisa explicar sua estratégia profissional para alguém que decidiu enfrentá-lo publicamente. Além disso, declara que sempre entra em uma disputa para vencer e que Pedro ainda tem muito o que aprender sobre o mundo jurídico. Indignado com a frieza e a falta de escrúpulos demonstradas pelo próprio pai, Pedro encerra a discussão afirmando que Ademir ainda irá se arrepender profundamente de tudo o que está fazendo. Enquanto Pedro encerrava sua discussão com Ademir, em outra sala do tribunal, Adriana e Kleber analisavam os últimos detalhes da estratégia que pretendiam utilizar quando a sessão fosse retomada. O clima era de preocupação, pois a situação da fisioterapeuta continuava extremamente delicada diante das acusações que vinham sendo feitas contra ela. Foi nesse momento que a porta se abriu de forma repentina. Helenice entrou visivelmente abalada e tomada pela revolta. Ao vê-la naquele estado, Adriana imediatamente se levantou e perguntou o que havia acontecido. A amiga parecia carregar um enorme peso sobre os ombros. Sem conseguir esconder sua indignação, Helenice pediu perdão a Adriana. Ela afirmou que não tinha qualquer participação nas mentiras contadas por Tom durante o julgamento e garantiu que jamais concordaria com algo tão cruel. Kleber então explicou que o depoimento do marido dela havia colocado Adriana em uma situação extremamente difícil, principalmente porque até mesmo o juiz demonstrava estar influenciado pelas declarações apresentadas. Antes que o advogado continuasse, Helenice o interrompeu. Ela disse que sabia perfeitamente da gravidade do problema e que justamente por isso estava ali. Pouco depois, Pedro também entrou na sala e ficou surpreso ao encontrar Helenice no local. Sem entender o motivo de sua presença, ele perguntou o que estava acontecendo. Determinada a impedir que a melhor amiga fosse destruída por uma mentira, Helenice revelou que havia levado uma prova capaz de mudar completamente os rumos do julgamento. Segundo ela, tudo o que Tom havia dito contra Adriana era falso, e finalmente existia uma forma concreta de demonstrar isso diante de todos. Ao ouvir aquelas palavras, Kleber percebeu que aquela poderia ser a única oportunidade para invalidar o depoimento de Tom e reverter o cenário desfavorável que vinha sendo construído contra Adriana. Então Helenice apresentou o documento que carregava consigo. Tratava-se de um extrato bancário que mostrava uma transferência de R$50 mil realizada diretamente por Ademir para a conta de Tom. Com lágrimas nos olhos e muita revolta, ela revelou que o marido havia aceitado dinheiro para mentir perante a justiça e prejudicar uma mulher inocente. Helenice confessou que durante muito tempo suportou diversas atitudes erradas de Tom, mas que dessa vez ele havia ultrapassado todos os limites. Ela não estava disposta a permanecer calada enquanto a melhor amiga era condenada por causa de uma armação. Pedro ficou alguns segundos em silêncio observando o documento. Então declarou que finalmente tudo fazia sentido. Para ele, aquela prova confirmava aquilo que já suspeitava. Ademir havia usado sua influência e seu dinheiro para comprar um falso testemunho contra Adriana. Tomado pela indignação, Pedro afirmou que eles usariam aquela evidência para desmascarar todos os envolvidos e demonstrar que Adriana estava sendo vítima de uma enorme injustiça. Emocionada, Adriana agradeceu a coragem de Helenice por enfrentar o próprio marido para defender a verdade. Pouco tempo depois, todos retornaram ao tribunal para a retomada da sessão. O que ninguém imaginava era que Heitor, filho desaparecido de Arthur Brandão, já estava no local observando tudo escondido próximo à porta do plenário. Logo em seguida, o juiz retomou oficialmente o julgamento e concedeu a palavra à defesa. Percebendo a oportunidade, Kleber pediu autorização para apresentar uma nova prova e convocar uma nova testemunha. O pedido foi aceito. Então Kleber solicitou que Pedro fosse ouvido novamente. Segundo ele, o advogado possuía informações inéditas que poderiam alterar completamente os rumos do processo. Apesar da revolta de Ademir, que tentou impedir o novo depoimento, o juiz rejeitou sua contestação e autorizou Pedro a falar. Diante de todos os presentes, Pedro declarou que o julgamento estava sendo manipulado por Ademir e pela família Brandão. Em seguida, afirmou que podia provar que o próprio pai havia cometido atos de corrupção para prejudicar Adriana. Sem hesitar, Pedro explicou que a principal prova estava nas mãos de Helenice. Ele pediu autorização para que ela fosse chamada ao plenário e apresenta-se o documento capaz de desmontar completamente o depoimento de Tom. O pedido foi autorizado.
Helenice entrou no tribunal segurando o extrato bancário. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto ela caminhava até a frente do juiz. Com firmeza, Helenice declarou que uma grande injustiça estava sendo cometida contra sua melhor amiga. Ela explicou que Tom havia mentido deliberadamente durante o julgamento e que possuía provas irrefutáveis disso. Questionada pelo juiz sobre a seriedade da acusação contra o próprio marido, Helenice confirmou que estava plenamente consciente das consequências. Em seguida, levantou o documento diante de todos e revelou a transferência bancária de R$50 mil feita por Ademir para a conta de Tom. A notícia caiu como uma bomba dentro do plenário. Segundo Helenice, o dinheiro foi usado para comprar um depoimento falso e construir uma narrativa mentirosa contra Adriana. A revelação deixou todos os presentes completamente escandalizados. Pedro aproveitou o momento para reforçar que aquela era a prova definitiva da corrupção envolvendo Ademir. Ele afirmou que seu pai havia pago para destruir a reputação de uma mulher inocente. Todos os olhares se voltaram para Ademir. Pela primeira vez, o advogado ficou sem reação. Após analisar a situação, o juiz determinou a anulação imediata do depoimento de Tom. Tudo que havia sido dito por ele deixou de ter validade no processo. Mesmo assim, Pilar continuou insistindo que Adriana deveria ser condenada. Contudo, embora reconhecesse a gravidade da fraude descoberta, o juiz explicou que ainda existiam outras acusações sendo analisadas e que o julgamento prosseguiria. Ao ouvir isso, Adriana entrou em desespero. Ela temia que, mesmo após a descoberta da armação, acabasse sendo condenada enquanto o verdadeiro culpado continuaria livre. Foi então que algo inesperado aconteceu. As grandes portas do tribunal se abriram de repente. Todos ficaram imóveis ao ver um homem caminhando até o centro do plenário. Pilar, Ademir e os demais membros da família Brandão não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era Heitor. Com voz firme, ele ordenou que aquela farsa acabasse imediatamente. Segundo ele, não permitiria que uma mulher inocente pagasse pelos crimes cometidos por outras pessoas. Em seguida, voltou-se para o juiz e declarou que estava presente na noite em que tudo aconteceu. Ele afirmou que viu os acontecimentos com os próprios olhos e que conhecia a verdadeira identidade do responsável pela queda de Arthur. Surpreso, o magistrado exigiu que ele se identificasse imediatamente. Heitor então revelou ser filho de Arthur Brandão e explicou que seu testemunho era a peça que faltava para que a verdadeira justiça fosse feita. Diante da revelação, o juiz perguntou diretamente quem havia provocado a queda de Arthur. O plenário inteiro prendeu a respiração. Então Heitor fez a revelação que mudou completamente o rumo do julgamento. Segundo ele, Adriana jamais tocou em Arthur e sequer estava presente quando tudo aconteceu. O verdadeiro responsável pela queda foi alguém da própria família. Com todos em choque, Heitor apontou diretamente para Pilar e afirmou que foi ela quem empurrou Arthur da sacada. E mais, declarou que Pilar não agiu sozinha, pois Brigitte também participou de toda a ação. A revelação caiu como uma bomba sobre o tribunal, deixando todos completamente sem palavras diante da verdade que finalmente vinha à tona. E você acredita que Pilar conseguirá escapar dessa acusação ou finalmente pagará por tudo o que fez? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aproveite também para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e todas as reviravoltas dessa história emocionante.